E agora, aqui no programa Elgue e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e hoje em um lugar especial. Estamos aqui ao lado do doutor André Crepaldi, que estava todo mundo morrendo de saudade, doutor, que está nos recebendo hoje. Estamos aqui na sede da Oncolog, dentro da vida, né, aqui em Várzea Grande. Doutor, estávamos aqui na inauguração, já se passou alguns meses, e queremos agradecer por estar nos recebendo aqui hoje, falar só de coisa boa, né, doutor? Com uma estrutura legal para atender os várzea-grandenses, aliás, os mato-grossenses, né? Exatamente, é um grande prazer voltar. A gente ficou realmente um tempo sem aparecer no programa, né? A gente estava numa correria danada, mas realmente é um grande prazer a gente poder falar que iniciamos e já estamos efetivamente realizando o tratamento aqui, oncológico aqui dentro da Clínica Vida e em Várzea Grande, né? A vida, ela traz esse diferencial, né, doutor, são os atendimentos feitos aqui, o diagnóstico e, principalmente, trouxe a Oncolog aqui para dentro da vida com a mesma estrutura que tem em Cuiabá. É isso mesmo, doutor? Exatamente. A Clínica Vida tem esse diferencial da gente poder pegar todas as etapas de doenças, né, não só falando de câncer especificamente, em que a pessoa vem fazer prevenção aqui, vem fazer exames, e uma vez que tem algum diagnóstico, possa realizar o tratamento aqui, do lado de cada ponte. A gente brinca que antes ninguém cruzava a ponte, né, para ir, era só o varzagrandense que ia para Cuiabá, e hoje a gente está vendo não só a população da Várzea Grande vindo aqui, mas tendo um movimento reverso aí de pessoal de Cuiabá vindo aqui na Clínica Vida e realizando o tratamento todo aqui, né? Doutor, olha, antes de adentrarmos aqui a estrutura da Oncolog, aqui dentro da vida, que realmente uma oportunidade para todo mundo que está aqui em Várzea Grande e em Cuiabá também, porque a vida traz uma estrutura maravilhosa, como o doutor falou, que vale a pena você vir aqui e fazer todos os procedimentos aqui. Mas eu quero falar sobre algo que eu sinto um impacto muito grande, que é essa quebra de tabu, doutor, em relação ao câncer. Sabe? As pessoas, às vezes, por desinformação ou por um preconceito e um medo, elas adiavam exames preventivos, elas tinham aquele medo, era uma sentença de morte, e hoje já não é mais assim. Então, as pessoas estão ganhando essa consciência e informação também através de todo esse trabalho que a Oncolog faz, de trazer informação. E dentro do consultório, doutor, a resposta é a mesma? As pessoas têm ido ao consultório e fazendo o seu preventivo e estando mais atentos e responsáveis com a sua saúde? Sim, de um modo geral, sim. A gente ainda vê o pessoal de mais idade tendo um pouco mais de dificuldade para realmente procurar, porque ainda tem aquele tabu de que quem procura acha, isso acontece com as pessoas. E o homem também é mais... Continua, doutor, o homem... Continua quando fala de fazer exames, cuidar, não beber, ou beber com moderação, manter o peso. Realmente, hoje a mulher se cuida muito mais, dá de 10-0 nos homens nesse sentido. E, então, realmente, a gente está hoje mudando esse estigma, falando disso, né, porque antes até... Os entrevistadores não queriam falar muito de doença, de câncer, né? Mas não, hoje a gente fala como uma medida de saúde geral. As pessoas estão envelhecendo, é a segunda principal causa de doença. Então, assim, nós precisamos falar sobre isso, precisamos de informações boas, né? Precisamos desmistificar. Então, é isso que a gente vem fazendo, você vem fazendo no seu programa. Eu acho que está tendo realmente um retorno muito bacana, né, com isso. Fico muito feliz. E a gente fala disso dos pacientes, a gente comentava um pouco sobre isso, de entrevistas com pacientes, falando da situação, como é a pessoa que passou por isso poder falar, diferente do médico falar, e que pode realmente dar um testemunho do que passou, das dificuldades dentro de casa, no trabalho. Eu já tive pacientes que reclamam muito que foram realmente estigmatizadas dentro do trabalho, quando se falava de câncer, do tratamento, de tudo.
Então, hoje a gente tem realmente essa possibilidade de dar essa abertura, de falar sobre isso e poder melhorar o dia a dia dessas pessoas. Com certeza. E também trazer ao conhecimento das pessoas tudo que há de bom acontecendo dentro do segmento, a evolução de todos os tratamentos oncológicos, né, doutor? Da questão também de que hoje as pessoas, assim, os efeitos colaterais já não são mais os mesmos, os tratamentos estão mais modernos, né, doutor? Então, hoje a gente tinha, acho que no começo, quando começou o tratamento do câncer, todo mundo pensa em quimioterapia e mal-estar de náuseas e vômitos. E, na verdade, isso tem sentido, porque quando se começou na década de 70, 60 e poucos, não tinha remédio para náuseas. E esses remédios para o câncer, na grande maioria das vezes, um dos efeitos colaterais eram esses. E as pessoas tinham que internar, ficavam dias passando mal. Então, hoje a gente consegue melhorar muito isso, e ter um tratamento com menos efeitos colaterais. E aí a gente passa pelos outros efeitos, sobre a queda de cabelo, que também sempre foi um grande problema. A gente hoje dispõe da touca, que é um dispositivo para evitar ou reduzir a queda de cabelo. Não é 100%, então as mulheres principalmente chegam... Mas ajuda, né, doutor? Não vai cair meu cabelo? A gente vai tentar fazer não cair, e ajuda bastante. Tem mulheres que passam o tratamento inteiro sem queda, outras não fazem tanto efeito, né? E não só mulheres, o homem também tem feito isso. É um tratamento que a gente dispõe, né? E deve ser usado por todos que têm esse medo e, de certa forma, acaba criando um tabu e um estigma com algumas pessoas que a gente está falando, seja no ambiente de trabalho ou na rua. Com certeza. Doutor, falando sobre isso, eu não posso deixar de mencionar que nós temos a oportunidade de fazer entrevistas com vários ex-pacientes oncolog, que sempre elogiam muito o doutor André Crepaldi, elogiam muito a oncolog, a forma como a oncolog vem fazendo os tratamentos e toda a equipe da oncolog, então, assim, são muitos elogios. Porém, doutor, há uma reclamação que é muito positiva, que eles falam que eles, no caso, se estão numa fila de banco, por exemplo, ninguém acredita que eles são pacientes de câncer, que está aí enfrentando uma doença. Hoje eles enfrentam esse tipo de problema. Exatamente, o estigma é o contrário, né? E não só em fila de banco, esses pacientes muitas vezes vão ao INSS para pegar algum benefício, tudo, e passam por perícias, e mano, você está muito bem, você não precisa disso. Então, realmente, hoje mudou. O paciente com câncer não necessariamente vai estar acamado, debilitado, com dificuldade de andar. Não, muitas vezes ele enfrenta todo o tratamento trabalhando, fazendo as atividades em casa. Então, mudou mesmo. Eu acho que essa é a principal informação que a gente passa no dia a dia, e passa para quem está assistindo aí, realmente essa mudança de tratamento, de efeitos colaterais, de maneira de enfrentar aí, essa nova etapa de vida, né? Olha, agora vamos falar um pouquinho, doutor, sobre a estrutura que a oncolog trouxe aqui para a Várzea Grande. Não só a Várzea Grande, mas daqui a pouquinho eu vou perguntar. Sim, a gente tem aqui o atendimento completo, ou seja, consultório, a área de infusão de medicamentos, de quimioterápicos, o uso da touca também nós temos aqui, consultas médicas de prevenção em mastologia, em oncologia cirúrgica, hematologia, então todas essas áreas. A parte de equipe multidisciplinar também, de psicólogos, nutricionistas. Esqueci de falar de clínica de dor, que é uma especialidade também que a gente dispõe aqui, que os pacientes se queixam muito, não só na parte de câncer, mas em outras doenças ortopédicas, que necessita de um médico, e hoje existe um médico que trata de dor. E a gente dispõe isso de tudo na Clínica Vida. Então, realmente montamos uma estrutura completa para atender a população. Os varzagrandenses estão bem assistidos, mas não só a Várzea Grande, né, doutor? Eu sei que a oncolog tem Cáceres, Primavera. Conta um pouquinho dessa parte para a gente. Exatamente. A gente iniciou há 3 anos e meio, né? E a primeira unidade fora de Cuiabá foi aqui na Várzea Grande. Realmente não tinha nada nessa região. E é uma região
populosa, que necessita e que tem que sempre haver deslocamento. E esse deslocamento é difícil, né, para as pessoas. E às vezes também as pessoas que precisam fazer o seu preventivo estão em uma cidade, aí fala, nossa, já é difícil quem está aqui, né, doutor? Imagina se deslocar. Exatamente. E também tem que fazer vários exames, então facilita muito. O paciente tem que, por exemplo, tem uma suspeita de uma lesão em mama, a gente já pode ver isso aqui, já identificar e fazer biópsias, enfim. Então, aqui na vida tem toda essa estrutura. Toda essa estrutura. E hoje em funcionamento pleno. E a gente montou, está finalizando em Cáceres, dentro de um laboratório, chama Laboratório São Mateus, uma estrutura também completa, que a região de Cáceres, ela ocupa uma população ali de 350 mil habitantes ali para cima. Cáceres e região, né, doutor? Porque tem várias cidades ali próximas. Exatamente. E está virando um polo de saúde ali, pelas duas faculdades de medicina, toda a região que passa em Cáceres, realmente a gente deve iniciar em, no máximo, em 60 dias. Era para ter iniciado alguns meses atrás, mas teve atraso em construção, etc., né? É o momento, né, doutor? Exatamente. Na pandemia teve isso. Sim. Mão de obra de construção civil sumiu, a gente não encontra. Doutor, falando de pandemia, né, vamos falar que já passamos esse período, né? Todo mundo está muito esperançoso que isso já tenha ficado para trás. Não estamos usando máscaras mais. Então, assim, está tendo mais informações em relação ao Covid, então a gente fica um pouco mais seguro. Porém, doutor, a demanda reprimida que tinha das pessoas que deixaram de fazer seus exames, postergaram isso até pelo medo da Covid, né? Isso aí já está em um momento diferente? Já está. A gente está, esse ano, com a retirada aí das máscaras e relaxamento um pouco disso, né? Eu estou recebendo pacientes que, às vezes, ficaram até 2 anos sem fazer exames. E alguns, já com alguns diagnósticos, por exemplo, recebi recentemente uma paciente que veio há mais de 2 anos não fazia exame e foi detectado um tumor de mama nesse período porque deixou de fazer o preventivo e os exames de mamografia anual. Então, a gente está passando a ver isso, casos mais avançados do que aqueles que quando se faz anualmente. Então, é um recado mesmo, volte a fazer seus exames, não atrasem, porque realmente salva vidas aí, o diagnóstico precoce. Com certeza. Nós sempre trazemos essa informação e chamamos a atenção das pessoas na questão da prevenção, que realmente a prevenção salva vidas, né, doutor? Ter esse diagnóstico o quanto antes muda todo um histórico. Totalmente. A gente pode, vamos falar aí de um tumor de intestino, por exemplo, precoce, você faz só o procedimento de endoscopia, que é a colonoscopia, retira e acabou. O paciente está livre, vai trabalhar, viver a vida. Quando já está avançado, tem uma série de coisas que podem ser necessárias, né? Desde cirurgias, tratamentos com químio, algumas vezes rádio. Então, procurem antes realmente, que isso é extremamente importante. Falando de novidades, doutor, sempre a Oncolog buscando fazer o melhor serviço, trouxe um equipamento novo, que, olha, as pessoas que têm medo, né, de, olha, não acham a minha veia, tal, é nesse sentido, esse novo equipamento da Oncolog. Conta um pouquinho mais em detalhes pra gente. Sim, durante o tratamento oncológico, na maioria das vezes, a gente precisa usar um acesso, ou seja, pegar uma veia para infundir os medicamentos. E tem pacientes que ou têm medo, ou já foram manipulados muitas vezes, ou seja, ele vai... Eu tenho medo, doutor. O paciente foi muitas vezes, para fazer a infusão, vai como se fosse gastando as veias, machucando. E chega um momento que tem muita dificuldade, tanto que, em alguns casos, a gente coloca até um dispositivo, um catéter que chama, para infundir medicamentos. Mas pensando na veia, esse aparelho realmente é fantástico. A equipe de enfermagem e os pacientes realmente tem muito a ganhar, porque ele visualiza a veia como se fosse um mapa e, através daquilo, a punção é muito mais segura e reduz os erros, porque é muito comum ter que puncionar uma vez, 2 vezes. Você mesmo falou que às vezes tem 2, 3 vezes. E com aquilo ali, consegue ter uma veia, com a visualização, qual a veia que está realmente melhor, tem um calibre maior,
e consegue puncionar e dar muito mais segurança para o paciente e menos incômodo, né? Porque o tratamento já é o incômodo, ter que sair da sua casa para fazer. E isso realmente, a gente foi atrás, é a única clínica que dispõe disso em Mato Grosso e realmente tem dado mais qualidade para os pacientes. Olha que maravilha, doutor, porque olha, quem tem aquele medo, né, fica receoso com o tratamento, então eu acredito que está vindo aí várias novidades para ter essa facilitação, esse conforto maior durante o tratamento, né? E essa máquina aí é o exemplo disso. Exatamente, todo mundo que usa realmente vê a diferença, né? E como eu disse, para a equipe que está à frente, que é o enfermeiro que estão no momento de puncionar, eles têm muito mais segurança para isso. Doutor, e a gente só tem a agradecer, né, a Oncolog que vem prestando um serviço, trazendo um tratamento diferenciado, um tratamento humanizado, trazendo uma equipe multidisciplinar que consegue realmente atingir um resultado efetivo, que é a cura que todo mundo busca e que vem crescendo, só crescendo, né? A Oncolog ocupando várias cidades que são polos aqui no estado do Mato Grosso e trazendo aí um tratamento digno para todos os matogrossenses. A gente só agradece. Obrigado a oportunidade aqui. Realmente isso que a gente quer. Além de oferecer um tratamento seguro, técnico, moderno, mas que tenha realmente um ser humano atrás, seja humanizado, que eu acho que isso é uma das principais queixas dos pacientes em várias áreas de saúde, é de não ter um atendimento humano, né? E tudo isso reflete no resultado do tratamento. A pessoa sentindo aquela confiança e acolhimento muda todo um histórico, né? Porque é uma situação difícil, é difícil o diagnóstico. Já conversamos com várias pessoas que é um momento complicado, porém a forma como você recebe esse diagnóstico muda tudo. E eu tenho certeza que na Oncolog todo mundo tem esse acolhimento, porque a gente tem vários depoimentos. Doutora, obrigada por nos receber tão bem, por nos dar a oportunidade de mostrar essa sede aqui da Oncolog, aqui em Várzea Grande. Os varzeagrandenses eu tenho certeza que estão muito felizes e os cuiabanos também, que vem até aqui a vida, né, que tem toda essa estrutura para atender todo mundo e, lógico, melhorar a saúde do Mato Grosso. Exatamente. Obrigado aí pela oportunidade de mostrar, né? E estamos aqui prontos para atender quando precisarem. E estamos esperando o senhor lá no estúdio. Vamos sim, vamos lá no novo formato que ainda não fui. É verdade, eu vou fazer um talk show com o doutor André Crepaldi. Até a próxima, doutor, muito obrigada. Obrigado, tudo de bom. E o Elg, você continua, só estamos começando, minha gente. Vamos dar um tempinho, uma paradinha rapidinho e vamos diretamente para o nosso estúdio.